Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula no Provas de TI. Eu sou o professor Sérgio Cierro e nessa aula aqui a gente vai resolver juntos aqui uma bateria de questões focados no nosso sistema operacional Linux, tá? No nosso sistema operacional GNU Linux. Então vamos aqui para a nossa primeira questão, questão CESP-SEBRASP. Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item subsequente. Considere que a partir do diretório atual seja necessário criar uma estrutura de 3 subdiretórios com o formato dir2, dir3 e dir4. Então aqui de cara, você precisa saber que o comando que a gente utiliza para criar diretórios é o comando mkdir. Nesse caso, o comando utilizado deve ser o apresentado a seguir: mkdir-p dir2, dir3 e dir4. E aí você precisa lembrar que a opção "-p do mkdir, ela indica para o mkdir criar os diretórios pais, caso esses diretórios não existam. Perfeito? Se no diretório atual de trabalho que eu estou não existe o 2, consequentemente não vai existir o 3 para eu poder criar o diretório 4. Se eu fizer um mkdir sem a opção "-p", ele vai dizer que não existe o diretório 2, ele não vai encontrar o diretório 2. Agora, quando eu passo para o mkdir a opção "-p", eu estou falando para o mkdir criar caso ele não encontre algum diretório do target que a gente definiu, do destino aqui que a gente definiu, do argumento que foi definido. Então, essa questão ela está correta, perfeito? Deixa um comentário aqui para você poder revisar posteriormente. Questão 2, assinale a opção que corresponde no Red Hat Linux, o comando que terá como resultado a exibição das permissões de todos os arquivos contidos no diretório meu-dir. Se eu quero ver as permissões, eu preciso fazer uma listagem, perfeito? Tanto é que todas as opções já têm um comando ls. Se eu quero fazer uma listagem que seja capaz de exibir as permissões, eu preciso fazer uma listagem detalhada daquele diretório. E a opção para fazer a listagem detalhada é a ls-l, meu-dir, perfeito? A opção ls-l, ela vai fazer uma listagem detalhada. Ela vai trazer não apenas as opções, mas qual é o tipo de arquivo, se ele é um diretório, um arquivo comum, um arquivo binário, ele vai trazer as permissões, quem são o usuário dono e o grupo dono, ele vai trazer a última data e hora que aquele arquivo foi modificado, ele vai trazer o tamanho, quantos links existem para esse arquivo, então ele traz várias opções, várias informações dentro do ls-l. Questão 3. Assinale a opção que apresenta o comando utilizado em sistemas Linux para verificar os registros de logs de forma contínua e em tempo real, perfeito? Então, a gente vai utilizar um comando que sempre vai exibir as últimas linhas de um arquivo. Qual é o comando que exibe as últimas linhas do arquivo? É o comando tail. Vamos lembrar isso, tá? Comando tail exibe as últimas linhas de um arquivo. E o comando head, ele faz o quê? Ele exibe as primeiras linhas de um arquivo, tá? Como a gente está falando de log, de novas linhas que estão sendo inseridas, essas linhas sempre vão ser inseridas no final, tá? Então eu quero monitorar o final daquele meu arquivo. E existe uma opção aqui no comando tail, que é a opção "-f", para a gente fazer esse monitoramento das linhas que estão sendo inseridas em um arquivo. Então o nosso gabarito, tail-f, tá? É a opção que a gente utiliza para verificar esses logs de forma contínua e em tempo real. O tail-f ele não é exclusivo de log, tá? Muito cuidado com isso, com a referência que a questão trouxe. Ele vai ser utilizado para monitorar qualquer arquivo, as últimas linhas que estão sendo inseridas nesse arquivo. Questão 4. Um administrador de uma máquina Linux digitou um comando para saber quais 7 arquivos ou diretórios, a partir de onde ele está localizado, foram alterados. Esse comando então ele quer trazer as últimas 7, 8 linhas, perfeito? Que foram alteradas de acordo com a data de alteração. Então eu preciso fazer um ls-l para poder saber qual é a listagem. Perfeito? No ls-l a gente tem acesso à data que esse arquivo foi alterado
E se eu estou querendo as últimas 8 linhas, as últimas 7 linhas desse ls-l, sejam 7 arquivos ou diretórios, eu preciso fazer um ls-l tail. Tranquilo? E aqui o -8, ele atende aqui a necessidade de achar 7 arquivos ou diretórios. Então, a gente vai fazer um ls-l pipe tail-n8. O -n, tanto do tail quanto do head, ele indica o número de linhas que eu quero retornar. Perfeito? Questão 5. No Linux, o gerenciamento de recursos do sistema, bem como a comunicação com o hardware, é realizado pelo espaço do usuário do sistema, não, né? Aqui vão executar os processos daquele usuário. A interface gráfica ela vai fazer a intermediação do usuário com o sistema operacional. A gente está falando, olha, do kernel. O kernel ele é o núcleo do nosso sistema operacional. É ele que é responsável por aspectos de baixo nível do sistema operacional. Quando eu falo em aspectos de baixo nível, é exatamente a intercomunicação com o hardware, com os recursos físicos daquele computador, daquele sistema computacional. Perfeito? O nosso gabarito, letra C, kernel. Questão 6. Julgue o próximo item relativos a Linux, Excel, Firefox e Chrome. Considere que os comandos a seguir tenham sido executados em um terminal do sistema operacional Linux, um comando após o outro. Então, meu comando 1, echo anac maior a.txt. O que esse operador faz aqui? Ele adiciona o conteúdo da minha saída padrão, da minha stdout. Se esse arquivo a.txt ele não existe, o maior vai criar esse arquivo. Agora, se o a.txt existe, ele vai adicionar essa saída padrão ao final do arquivo. Echo agência, de novo, maior a.txt. Então, ele já está adicionando a ANAC e agência no final do arquivo a.txt. Depois, eu vou fazer um CP do a.txt para b.txt. Então, estou copiando o arquivo A para o arquivo B. E agora, estou fazendo um eco nacional no arquivo B. Então, estou adicionando a palavra nacional no final do arquivo B. E aí, depois eu faço um diff do A com B. O comando diff ele vai me trazer a diferença entre os dois arquivos. Perfeito? Ele vai trazer o que está de diferente entre esses dois arquivos. Com base nessas informações, é correto afirmar que a execução do comando 5 será o seguinte. Então, o que eu tenho no arquivo A que eu não tenho no arquivo B? Então, o que é de diferente entre o arquivo A e o arquivo B? Então, vão ser as linhas ANAC e agência que nós inserimos aqui anteriormente, tá? Então, isso está errado, porque o comando o arquivo A, ele tem agência, ANAC agência, só que ele tem uma linha mais, que é a linha nacional, o comando B, o arquivo B. O arquivo A, ele não tem a linha nacional, então a diferença entre os dois arquivos seria apenas a linha nacional, tá? Então essa questão ela está errada. Questão 7. O administrador de um servidor web configurado com o sistema operacional Linux necessita economizar espaço em disco para ler arquivos que foram previamente compactados com o gzip, sem descompactar esses arquivos. O comando que ele deverá utilizar é: as ferramentas de compactação, ela possui variações de alguns comandos que nós utilizamos no Bash, justamente para manipular o conteúdo daquele arquivo compactado sem que eu precise descompactar aquele arquivo. As variações do gzip, elas começam com um Z. Por exemplo, zcat, zls. Então, ele tem variações para a gente poder manipular e consultar o conteúdo daquele arquivo compactado. Então, a nossa resposta correta seria a letra C, zcat. Nosso gabarito aqui, letra C. Questão 8, a respeito de fundamentos, operação e configuração do Linux Red Hat, julgue o item subsecutivo. Para a realização da leitura contínua
de um arquivo com atualização em tempo real, como um arquivo de log, utiliza-se o comando tail/var/log meu arquivo.log. Como eu quero fazer uma leitura contínua, eu preciso adicionar aqui a opção "-f". Perfeito? Se eu não utilizo a opção "-f", eu vou para o comportamento padrão do tail. O comportamento padrão do comando tail, ele é exibir as 10 últimas linhas. Tranquilo? Então, essa questão está errada. Então, essa questão aqui está errada. Poxa, agora. Então, essa questão está errada. Tranquilo? Questão 8, errada. Questão 9. Nos sistemas operacionais modernos, como o Windows e o GNU Linux, múltiplos processos podem ser executados simultaneamente, passando um aspecto de multitarefa, por meio de compartilhamento de tempo de uso do processador. Ou seja, cada tarefa ela vai ser alocada por uma fatia de tempo do meu processador. Nesse caso, os sistemas utilizam o conceito de multitarefa, porque a gente passa a impressão para o usuário, até mesmo para a própria tarefa, que cada tarefa tem um processador dedicado para ela. Só que, na verdade, eu estou compartilhando o tempo daquele processador entre as tarefas disponíveis. Então, o conceito de multitarefa, nosso gabarito letra A. Questão 10. Considere um arquivo com o nome prova.txt. Está aqui, contém o seguinte conteúdo, o conteúdo aqui desse arquivo. Após o usuário de um sistema Linux digitar o comando no terminal grep-v a prova.txt, será apresentado. E aí você precisa lembrar da opção "-v do grep. Tranquilo? A opção "-v do grep, ela procura negar aquele padrão que a gente está procurando. Perfeito? O que isso significa? Se eu estou negando o padrão A, eu não quero as linhas que tenham o caractere A. Então, boa prova tem A, boa tem A, prova tem A, só que aqui a linha onde tem só o ponto de interrogação não tem A. Perfeito? Então, vai ser retornada apenas a linha com o ponto de interrogação. Então, nosso gabarito, letra E. Questão 11. A partir do terminal do Red Hat Linux, funcionando em condições ideais, um técnico precisa procurar pela palavra técnico no arquivo trt.txt e direcionar a saída do comando para o arquivo trt-saída.txt. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou filtrar uma palavra, que a gente vai utilizar o comando grep, já que eu quero procurar uma palavra dentro de um arquivo, perfeito? Então, eu vou utilizar a opção grep, da palavra técnico no arquivo txt, e eu vou direcionar essa saída. Para eu direcionar essa saída, eu utilizo o operador de maior, perfeito? Porque eu vou direcionar a saída, a minha saída padrão, meu std out, para o arquivo trt saída. Então, o nosso gabarito, ó, letra B, grep técnico trt.txt. Então, eu quero retornar apenas as linhas que tem a palavra técnico do arquivo trt.txt, direcionando isso para o trt-saída.txt. Tranquilo? Então, nosso gabarito, confirmando aqui, letra B. Questão 12. Utilizando o terminal do Linux, um analista conectou-se com sucesso a um servidor web de sua organização por intermédio do SSH. O SSH ele é um túnel criptografado que permite a gente fazer acesso remoto em computador, em servidor, em desktop Linux. Para realizar a manutenção de um servidor web, dentre os principais comandos desse protocolo SSH, ele está citando aqui o arquivo touch. O arquivo touch, você precisa lembrar que a gente utiliza ele para criar um arquivo com uma extensão escolhida, essa definição aqui está correta, e o comando touch a gente também utiliza para alterar a última data e hora de modificação daquele arquivo. O ls-hal permite a visualização do conteúdo de determinado arquivo. Isso aqui está errado. O "-h" do ls, ele exibe os arquivos com um tamanho em formato humano, que seja possível ler, mostrando um K de kilobytes, um G de gigabytes, um M de megabytes. A opção "-a", ela vai imprimir os arquivos ocultos. E a opção "-l" faz uma listagem detalhada do diretório, ali onde a gente está executando o comando. O comando "rm", abrir e editar um arquivo dentro de um terminal, isso aqui também está errado, né? O RM a gente utiliza para remover arquivos e diretórios.
O nano mostra o caminho do diretório atual. O nano ele é um editor de texto. Para eu exibir o diretório atual, a gente utiliza o comando pwd. E o comando cat ele serve para redirecionar ou apagar um arquivo ou diretório. Então, o comando cat a gente utiliza para consultar um conteúdo de um arquivo, né? Para concatenar arquivos na minha saída padrão. Então, de fato, nossa resposta correta, letra A. Tá aqui o nosso gabarito, letra A. Tranquilo? Eu vou fechar esse bloco aqui e a gente continua no próximo bloco, resolvendo mais questões de sistema operacional Linux. Perfeito? Então, eu vou ficando por aqui. Te vejo na próxima aula. Até lá!